Quero começar contando que o presidente Lula determinou a auxiliares que trabalhem para ganhar tempo no Senado até que ele consiga costurar pessoalmente o apoio a Jorge Messias. Vamos então conversar com o nosso André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. A ideia do presidente da República é ir comendo pelas beiradas até apaziguar a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, hein, André Anelli? Bem-vindo, boa tarde. É por aí mesmo, viu, Evandro? Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula tem articulado diretamente, como não se via nos últimos anos, agora em relação, então, à viabilidade de Jorge Messias, advogado-geral da União, poder ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ele que pediu a aposentadoria em outubro desse ano de forma antecipada. E o que o presidente Lula tem feito nesse momento é uma tentativa de convencimento de bancadas federais para que elas acabem se manifestando de forma favorável e principalmente de forma pública a Jorge Messias, para que crie um certo ambiente de vitória favorável então ao advogado-geral da União. Dessa forma, na avaliação do Palácio do Planalto, com esse ambiente de vitória garantido, a ideia da presidência da República seria fazer com que outros parlamentares, aqueles que ainda estão indecisos, possam apoiar Jorge Messias, inclusive alguns deles até mesmo do núcleo de oposição ao governo, formado principalmente pelo Partido Liberal, o PL. O presidente Lula tem apostado em algumas dissidências, ou seja, em alguns nomes não especificados, obviamente, dentro do PL, que poderiam então votar de forma favorável a Jorge Messias, fazendo com que então Jorge Messias tivesse pelo menos os 41 dos 81 votos que são necessários, dos 81 totais que são possíveis então no Senado, junto ao plenário, junto aos congressistas que são os responsáveis por essa votação. Na atual conta do governo federal, Jorge Messias já tem 52 votos, ou seja, 11 a mais do que aquele mínimo necessário, mas, mesmo assim, o presidente Lula tem trabalhado de forma a articular mais votos, então, para Jorge Messias, e além de apostar nesse clima de já ganhou, nesse clima de vitória, o Palácio do Planalto indiretamente aposta também em uma outra mobilização que tem sido feita nesse momento, no caso, então, o ministro André Mendonça, do STF, que já manifestou publicamente o apoio dele a Jorge Messias e que estaria, então, de certa forma, articulando para também viabilizar a entrada do advogado-geral da União no Supremo Tribunal Federal. Votação marcada ainda para o dia 10 de dezembro na Comissão de Constituição e Justiça, e a previsão é que no mesmo dia ocorra então a votação no plenário do Senado. Enquanto isso, o governo federal vai correndo contra o tempo para conseguir pelo menos os 41 votos, mesmo já tendo contabilizado então 52. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço de você. Agora, Anelli, eu quero saber de você também se o presidente Lula não pensa em outro nome no caso da rejeição de Jorge Messias. Porque a gente discutia nessa semana que o Jorge Messias representa o plano A, o plano B, o C, o D, o E e o F. E se o nome dele for rejeitado, quem seria um possível indicado? Novamente ele? Pois é, Evandro, eu tentei conversar com o maior número de pessoas aqui no Palácio do Planalto sobre esse assunto, mas com as poucas que eu consegui, porque é um assunto muito delicado nesse momento aqui no Executivo, todas elas me disseram que realmente não existe nenhum tipo de plano B, existe apenas o plano A, que é a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União. O governo federal tem ganhado confiança nas últimas horas de que essa articulação do presidente Lula, fazendo com que bancadas federais manifestem o seu apoio no sentido de garantir um ambiente favorável a Jorge Messias e, por outro lado, também essa mobilização, ainda que discreta, por parte de André Mendonça no próprio STF, vão sim fazer com que Jorge Messias consiga os 41 votos junto ao Senado. Portanto, o Palácio do Planalto, pelo menos por enquanto, ainda não tem nenhum tipo de plano B, até porque a votação ainda não aconteceu e essa eventual derrota, que cada vez mais é descartada pelo Executivo, também não aconteceu ainda. Evandro.
Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um abraço para você. Ô, mano, como é que você está avaliando essa estratégia do presidente da República? Ele está percebendo que o caldo está entornando em torno do nome de Jorge Messias. E aí ele pretende entrar pessoalmente, utilizando a sua força política, garantindo a aprovação dos senadores para chegar e abrir as portas também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Você acha que essa estratégia pode funcionar olhando para a relação do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional do jeitinho que está agora? Evandro, essa é uma grande incógnita, porque de um lado a história pesa a favor da indicação, no sentido de que a última vez que tivemos uma rejeição de um indicado para o ministro do Supremo Tribunal Federal foi no governo Floriano Peixoto, ou seja, é algo absolutamente fora da nossa paisagem. Por outro lado, a forma como o Supremo vem atuando nos últimos anos também mudou de figura, e o fato é que o Supremo hoje é interpretado pela política como um ator político. De tal modo que, veja, uma indicação de Jorge Messias, que tem 45 anos, para o cargo, significaria 30 anos de vigência, porque a aposentadoria dos ministros do Supremo é aos 75 anos. Então, que outro tipo de barganha o presidente Lula teria nesse momento para compensar uma indicação que contraria os interesses do Senado Federal, nesse contexto em que há muito mais poder em jogo na indicação de um ministro do Supremo? No fim das contas, o que o Senado está dizendo é: se as indicações para o Supremo terão um tom político de composição de bancada do governo, se é para falar de política, o Senado quer participar e não vai abrir mão, simplesmente chancelando nomes para a composição de uma bancada aliada do presidente Lula no Supremo. Como é que você avalia, Zé Maria Trindade? Pois é, surpreendeu muito o governo esse posicionamento do senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, né? Os líderes contavam ali, me disseram, ele vai cruzar os braços, não vai fazer peso, e aí depois descobriram que ele estava contactando ali os aliados e forçando ali a possibilidade de uma derrota. É uma característica da atividade política do Davi Alcolumbre de que, quando algo depende dele, ele não entrega de graça. Nos bastidores ali, ele está sendo chamado de o novo Eduardo Cunha do Congresso Nacional, que sabe liderar, sabe distribuir, cumpre acordos e exige muito, muito mesmo. Eduardo Cunha, naquela época áurea de presidente da Câmara, ele costumava perguntar, e aí, e eu, né? Quando se discutia com alguma coisa. Ou seja, o grupo dele é uma expressão que foi usada muito durante o processo contra ele, né? Era uma máquina de arrecadação, porque ele sabia exatamente usar ali os poderes, né? Para ter poder. Que o poder é feito ou com o próprio poder ou a expectativa de poder. E o Alcolumbre, ele está substituindo Sarney, que é um político do Maranhão, mas que foi eleito lá no Amapá, na terra de Davi Alcolumbre. Ele construiu um império lá, ele domina a distribuição, a família dele, né? Domina a distribuição de combustíveis lá e é um novo Sarney da região. E transferiu esse poder, esse jeito de fazer política para o Senado Federal. Eu acho muito perigoso entrar numa disputa secreta, que será uma votação secreta, não a sessão, mas a votação será secreta, numa margem tão pequena assim. Agora, veja como a coisa é arrumada aqui no Brasil, né? Os mesmos senadores que vão julgar o candidato ao Supremo Tribunal Federal serão julgados logo depois por ele lá no Supremo Tribunal Federal. E essas sabatinas eram meras formalidades, um chá das 5 dos senhores senadores, né? Aqueles elogios largos e não havia nenhum debate. E aí a coisa começou a desandar. Exatamente porque os presidentes da República, vamos fazer uma justiça, não é coisa só do presidente Lula, né? Ele até indicou outros juristas lá atrás e não pessoas próximas e achou que errou. Por exemplo, na ideia de lançar o Fux, que hoje não é exatamente um aliado. Mas ele é um exemplo, tem que ser assim. O ministro, quando entra no Supremo, tem que esquecer quem o indicou, quem o aprovou, quem fez elogio durante a sabatina e que faça um compromisso com a Constituição e com as leis brasileiras, né? Mas a coisa não anda exatamente assim, né? Assim. Exatamente, Zé Maria Trindade, porque existem as emoções e as emoções elas podem contar bastante a depender da situação. Eu quero te perguntar, Lula deve insistir na indicação de Messias? Sim, é o nome ideal.
não, deve trocar o indicado ou deve confiar na sabatina? Participe lá da nossa enquete para a gente saber também a sua opinião. E para você, Acácio, há uma linha tênue entre aquilo que os senadores gostariam de apontar de maneira política, ou seja, se oporem à indicação do presidente da República, criarem esse ambiente mais beligerante, e entre aquilo que eles entendem que possa ferrá-los lá na frente? É esse o ponto. O Zé disse, o Zé tem muita experiência em Brasília, até alguns anos atrás, a escolha de um ministro, a referendar um ministro do Supremo Tribunal Federal, era um chá da tarde, envolvendo várias comadres que viam o mundo mais ou menos da mesma forma. Do mensalão para cá, ficou provado que o presidente da República precisa ter no Supremo quase que seus defensores, minimamente pessoas alinhadas com o próprio presidente e, se possível, também com a sua ideologia. Então, aquele passado onde eram indicados juristas, constitucionalistas, grandes personalidades do direito, acabou ficando para trás. E o Supremo Tribunal Federal sentiu essas mudanças na sua atuação. Hoje nós temos, e o Mano bem disse também, um Supremo Tribunal Federal político e protagonista no exercício da atividade política. Então é óbvio que os senadores têm interesse na indicação ou numa eventual rejeição de quem vá ao Supremo Tribunal Federal, mas os senadores também têm receio na atuação destes ministros quando eles, porventura, forem indicados. Então, é uma linha tênue, será uma linha tênue até o dia 10 e é o tipo de discussão que nós vamos acompanhar nos próximos anos, porque não há nenhum indicativo que o Supremo vá deixar esse palco político e voltar pro, entre aspas, submundo jurídico. Fala, Bruno Musa. Boa tarde. Primeiro a todos. Vamos lá. Eu continuo achando que fica muito claro, isso eu acho que é praticamente unanimidade, que o governo sabe da dificuldade nesse momento e dos riscos reais, se ele emplacar o nome agora, de não ser aprovado. Se fosse o contrário, obviamente, ele já colocaria para votação, já seria aprovado, já mandaria esse problema de página virada para um próximo, que no Brasil nós somos fábricas de problemas reais a cada dia que passa. Então, eu acho que essa luta é árdua, mas, no meu entender, infelizmente eles chegaram num acordo. E quando eu falo infelizmente, e aqui é uma mera opinião pessoal, sem compromisso com o erro, quando eu falo que infelizmente, porque me parece que, mais uma vez, fica claro, e eles atestam, a burocracia atesta, que o que vale são os acordos. E lembre que o acordo ou os acordos são feitos sempre com o nosso dinheiro, com o dinheiro do pagador de imposto, com os interesses deles, onde nós sequer somos chamados para participar disso, mas nós somos obrigados a financiar. Então, infelizmente, é por conta disso. Me parece que eles, como mais uma vez, chegarão em algum tipo de acordo onde seja benéfico para todos os lados. Veremos se, como muito bem atestou Mano, desde Floriano Peixoto, nós teremos alguma mudança. Às vezes, sim. E não significa que uma mudança seja necessariamente positiva ou negativa, mas eu acho que no atual momento é importante que vivenciemos determinados choques tectônicos. As instituições brasileiras precisam de uma oxigenação, de novas ideias e mudar a página para o século atual, porque nós estamos parados no anterior.